já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão em Cristo não tiram a própria vida. O assunto desse debate é muito delicado. Aquele que tira a própria vida pode ser salvo? Assista até o final e não esqueça, queremos ouvir a sua opinião. Deixa lá a sua opinião nos comentários. Bem, pastor, a gente, como o pastor bem mencionou no começo, a gente se achega a esta temática com um senso de temor e tremor e uma responsabilidade indizível. Porque o que nós esperamos fazer é, de certa forma, transmitir um senso de esperança para aqueles que estão nos ouvindo, que de alguma maneira tenham experimentado a perda de um ente querido a partir dessa experiência trágica, né? E para começar, pastor, eu diria que embora este seja um pecado horrível e de impacto quase que insuperável para aqueles que ficam, eu posso dizer que, no entanto, apesar disso, a relação do crente com Deus em relação à sua eternidade, ela permanece intacta, não é comprometida, por 4 razões que a gente espera desenvolver ao longo da nossa conversa. Primeiro, porque biblicamente existe apenas um pecado imperdoável, e este pecado não é aquele que está nos reunindo nesta manhã. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz perdoou a totalidade de todos os nossos pecados, sejam pecados passados, presentes e futuros. Ou seja, no dia em que nós cremos em Cristo, fomos declarados justos e justos de uma vez por todas. A terceira grande razão é que o crente ele não é condenado ou justificado pelo seu último ato enquanto vivo, mas sim pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E afirmar o contrário disso seria pregar o falso evangelho da salvação pelas obras. A última, quarta razão que nós esperamos desenvolver é que o imenso amor de Deus que está em Cristo Jesus forja um elo de redenção inquebrável entre nós e Deus, que nem mesmo a morte, em suas mais diversas formas e variações, pode quebrar. Mas eu quero começar com Êxodo capítulo 20, verso de número 13, que diz no Decálogo: não matarás. Quando o mandamento é dado no Sinai, esse conceito de não matarás, ele entra tanto no você assassinar, tirar a vida de alguém, como também se autoflagelar, se autoassassinar, se auto-dar cabo da sua vida. Então, o mandamento aqui, ele é tanto ativo como reflexivo. Segundo ponto importante, o primeiro argumento que eu quero citar é o fundamento teológico da vida como um dom divino. A vida é um dom de Deus. E a vida, ela pertence a Deus. Quais são os argumentos bíblicos que nós temos para poder começar a construir esse pensamento? O primeiro dele se encontra em Jó capítulo 1, verso 21, onde em um momento de grande adversidade, Jó diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo, em Ezequiel 18:4, é dito: todas as almas são minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. A partir do momento que você flagela, esse é o termo que eu vou usar para as coisas poderem correr bem na plataforma, flagela a sua própria vida, você está pecando contra algo que não é de direito você fazer, porque você está tirando algo que não lhe foi dado esse poder, apenas um tem o poder para isso. E a gente não está afirmando que não seja pecado. Onde que a gente se distancia? Nós nos distanciamos quando a gente pensa no destino eterno da pessoa. Ninguém vai para a eternidade de bem-aventurança porque não tem pecado.
Se assim fosse, aquela grande multidão que João viu em Apocalipse capítulo 7 não existiria. E o inverso também é válido. Ninguém vai ser lançado sobre o lago de fogo e enxofre para a eternidade de desaventurança porque cometeu algum pecado. Não. Aqueles que vão para o inferno é por causa da natureza pecaminosa. E aqueles que vão para o céu é por causa da nova criação que é efetivada neles desde o momento que creem em Cristo. Então eu acredito que nós devemos julgar dentro de determinados contextos. Os contextos bíblicos que nós encontramos é que a maioria daqueles que fizeram isso, sendo 5 no Antigo Testamento e 1 no Novo, foram totalmente por egoísmo, por pensar em si mesmo, por desejar escapar da vergonha, por desejar escapar da perda de um título para não ser entregue ao exército inimigo. Então, dentro desses conceitos onde você acaba tomando essa atitude simplesmente para fugir de determinadas consequências, a Bíblia começa a nos mostrar que não existe perseverança. E quando nós lemos as 7 igrejas da Ásia, Jesus Cristo deixa bem claro em todo o final das suas cartas: ao que vencer. E ao que vencer significa aquele que triunfar, aquele que passar, aquele que enfrentar as provações da vida, receberá a sua coroa de glória. Eu percebo alguma incongruência naquilo que o pastor afirma agora. O pastor demonstra que, ao mesmo tempo que o suicídio é pecado, ele está simultaneamente afirmando que a condição eterna daquele que comete tal ato está condicionada às motivações, às intenções. Sim. Mais uma vez demonstrando aqui que a ética através da qual o pastor está julgando esses factos é uma ética situacionista e utilitarista, onde ele aponta que, calma aí, depende, a condição eterna desta pessoa está condicionada ao facto das razões que conduziram a pessoa. Então, a ideia não é que existe necessariamente uma declaração, uma justificativa bíblica de que aquele que comete tal ato será condenado ao inferno eternamente, não terá parte no reino de bem-aventurança. Não, depende da situação. Bom, pastor, nós nos colocamos num problema agora que eu gostaria que o pastor pudesse nos ajudar a compreender. Na sua opinião, Sansão tirou a própria vida? Eu não diria na minha opinião. O texto bíblico é claro. Tá, na sua interpretação sim, bíblica, ele tirou a própria vida? A leitura natural do texto bíblico, ela se justifica por si mesmo. Sansão tirou a sua própria vida. Ele tirou a sua própria vida? Isso. Tudo bem, ele tirou a sua própria vida em nome de quê? E para quem? É isso que a gente está tentando dizer. Se o fato é um ato pecaminoso, pecado é pecado, independentemente de quais sejam as intenções do coração. O pecado não se torna pecado dependendo do resultado que ele vai gerar. Peraí, o texto um dos textos citados aqui, Êxodo 20:13, diz para nós na nossa Bíblia em português: não matarás, né? Uhum. O texto hebraico, a palavra hebraica lá não é matarás. A palavra hebraica lá não é exatamente matarás, é assassinarás. Sim. E parece que tem a ver com a intenção. Por exemplo, pastor Cipriano, por que existem as cidades de refúgio? As cidades de refúgio existiam para aquelas pessoas que eram assassinas, que cometeram, que mataram, para alguém que tirou a vida de alguém sem culpa, sem a intenção. Então você pode matar uma pessoa sem querer? Pode. Essa pessoa que matou uma pessoa sem querer, ele tem de ser julgado como um assassino? Não. Nem Ou na seja, nossa lei isso parece acontece? que matar é uma coisa, mas querer matar é importante. Entende? Então parece que a intenção realmente conta. O senhor não concorda? Sim, por isso é que existe
um ato expiatório para este pecado. O facto de existir, isto que o pastor apresenta, é um argumento exatamente para provar que a intenção é pecaminosa. O facto da pessoa dizer assim, eu cometi esse ato, mas eu não queria, não justifica. É um ato pecaminoso. Cipriano. E o facto de existir a Bíblia abrir uma possibilidade para a expiação desse pecado é uma prova de que... Ok. Não, Pastor Cipriano. Só um ponto. Eu, na verdade, estava na vez dele, eu que cortei. Só, Vamos lá, só um pode ponto. concluir. O pastor diz que Sansão não sabia que o Messias viria. Sim. Essa é uma declaração problemática. Não textualmente. Porque uma coisa que o texto vai deixar claro quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que é o texto que vai demonstrar abertamente que é um argumento de que uma vez que o nome de Sansão está arrolado aos heróis da fé, é uma prova contundente de que o crente salvo pela graça de Deus mediante a fé no Messias, ele jamais perderá a sua salvação, a sua redenção. Quando nós falamos sobre a vida de Sansão, Sansão, ele foi um milagre no ventre de sua mãe, tá? E ele tinha uma missão que era destruir os filisteus e libertar o povo de Israel e sua tribo das garras dos inimigos. Ele nasceu para isso, foi criado para isso e esse era o seu propósito, né? A história dele é uma história de 3 capítulos, 3 a 4 capítulos. A vida de Sansão, ela acaba se perdendo no decorrer do caminho, né? Onde nos apresenta um péssimo testemunho de conduta, mas no final, não sei se por vingança também, ou por arrependimento, ele pede a Deus força, mais uma vez, para que ele pudesse destruir os filisteus. Então, quando nós olhamos para o propósito de nascimento dele, para que ele foi chamado, e qual foi a conclusão final de sua vida, nós percebemos que ele cumpriu esse propósito. É totalmente diferente, por exemplo, do primeiro caso que eu vou citar aqui, que se encontra em Juízes capítulo 9, verso 54, né? O suicídio de Abimeleque. Vamos ler o texto. Então chamou logo a um moço que levava suas armas e disse-lhe, desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. O que nós temos aqui nesse caso? Nós temos um ato de tirar a sua própria vida por causa de orgulho, desespero e a motivação de evitar uma humilhação pública. Aí eu pergunto agora, tirar a própria vida para evitar uma humilhação pública é motivo para isso? Pastor, pecado é pecado. Independentemente de quais sejam as motivações, de qual seja o resultado. A ética cristã, ela não é uma ética utilitarista. Eu acredito que a mais ética cristã, ela não uma pode ser interpretação calvinista do que exatamente uma ética cristã. Ainda nem entrei na questão calvinista. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Mas automaticamente acaba sendo simplesmente refletindo mas por cima do automaticamente acaba sendo ligado. Se houver pergunta, vamos lá, pastor Cipriano. Pastor, a ética cristã, ela não depende da circunstância. A ética cristã não é utilitarista. A ética cristã não é situacionista. Pecado, biblicamente, é pecado. E este ato que nós estamos falando é um pecado. Este ato é um pecado. Por que o crente que comete este pecado, ele ainda assim será recebido nas mansões celestiais? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão em Cristo não tiram a própria vida. Textualmente falando, eu não vi ainda o senhor me apresentar um texto que me dê a garantia de que alguém que dá cabo da sua própria vida tenha a vida eterna. Vamos lá. Biblicamente falando, eu tenho 5 ou 6 exemplos aqui. A grande questão, pastor Cipriano, com muito respeito, com muita vênia, é que o dar cabo da própria vida, ele vai contra tudo aquilo que Jesus ensinou, vai contra tudo aquilo que Jesus deixou
oficialmente escrito para os seus discípulos e para a sua igreja, que é exatamente o enfrentar as tribulações, o enfrentar as dificuldades. Então, em primeiro ponto, quando Jesus termina o seu último dito, antes dele ir ao Getsemane, ele olha para os seus discípulos e diz assim: eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos 3 pontos aqui importantes. O primeiro, que em Cristo você tem paz. Você tendo paz na pessoa de Cristo, você não dá cabo da sua própria vida. É totalmente incongruente o oposto disso. Quem tem paz em Cristo, algo que Paulo menciona também na carta aos Gálatas, né? Onde ele apresenta que o fruto do Espírito é paz, na primeira sessão ali que ele apresenta. Quem tem a paz de Cristo não dá cabo da sua própria vida. Paulo diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Morte natural, né? Morte, aqui a Bíblia não disse que é morte natural. Mas a Bíblia diz Deus nem a fez morte. o homem para morte natural. A Bíblia diz claramente, nem a morte. Em todas as suas formas e manifestações. Tudo que nós podemos entender que seja morte, a Bíblia diz, não pode separar o crente de Cristo. Por quê? Porque o projeto, o plano da redenção, ele é completo. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Na análise, o perdão está condicionado à confissão e arrependimento. A pergunta que eu te faço é, quando eu dou cabo da minha própria vida, a quem eu confesso? Como eu consigo buscar o arrependimento? Dar cabo da sua própria vida não dá espaço temporal nem psíquico para arrependimento posterior. Logo, o pecado permanece não confessado. Tá? Indo agora para o filho da perdição. Comparação com Judas Iscariotes. Mateus 27, 3-5. Judas se arrepende emocionalmente. Emocionalmente, Judas se arrependeu. O termo grego aqui é metameletes. Mas não espiritualmente, metanoia. Não houve uma metanoia. Seu arrependimento não levou a Cristo, mas ao desespero e à morte. Judas é o protótipo bíblico de dar cabo da sua vida sem reconciliação com Deus. E é chamado biblicamente, com muita propriedade, em João 17:12, de filho da perdição. Ora, um homem que é chamado de filho da perdição, você consegue acreditar que houve salvação para ele?